Bom dia, irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar nossa aula nesta manhã, orando ao Senhor. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, pedindo a Tua ajuda, a Tua orientação, a unção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ensine as Tuas palavras, Senhor, e nos faça praticantes dela. Que o nosso coração seja aberto por Ti, a nossa mente, o nosso entendimento, para que em tudo nós possamos entender Tua palavra e viver de conformidade com a Tua santa vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus por quem oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o título da nossa lição, a lição de número 10, é Comunidade Discipuladora. E o texto indicado para a leitura pela lição é Atos, capítulo 18, versículos do 24 ao 28. Atos 18, do 24 ao 28, que passo a ler agora. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Natural de Alexandria, era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E quando ali chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Muito bem. A introdução da nossa lição diz assim: não é difícil constatar que há hoje na Igreja Evangélica problema quanto ao cumprimento da missão ordenada pelo Senhor Jesus. Há uma busca frenética pelo crescimento numérico, muitas vezes abrindo-se mão de princípios inegociáveis da palavra de Deus em nome de um crescimento numérico. Esse vale tudo pelo crescimento tem um impacto sobre a comunidade e pode estar conduzindo a um estresse espiritual, à diluição da fé e ao enfraquecimento qualitativo dos crentes. A Igreja Evangélica Brasileira está sofrendo porque não acata o discipulado como estilo de vida do cristão. Nem sempre os crentes são devidamente discipulados. Consequentemente, não são desafiados a fazer discípulos. Em muitos casos, eles são simplesmente condicionados a alimentar o sistema eclesiástico em que estão inseridos, sendo convencidos de que a sua dedicação à igreja lhes garantirá vantagens pessoais, felicidade e aprovação do Senhor. Nem sempre são desafiados e preparados para encarar o discipulado cristão com todas as implicações até aqui explanadas nesta série de estudos bíblicos. E não é difícil constatar que existem membros nas nossas igrejas, membros antigos, que não sabem o que fazer quando estão diante de um incrédulo a quem eles deveriam evangelizar. O Eylon B. Moore, em seu livro Integrando segundo o Novo Testamento, afirma que fazer discípulo de uma pessoa é levá-la à experiência de ter Jesus como Senhor e centro de sua vida. Ser discípulo implica num ato de entrega e num processo de obediência. Um homem é discípulo de Cristo quando permanece em sua palavra, glorifica ao Pai e dá frutos. Como Jesus disse em João 15, 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. A igreja do primeiro século era uma comunidade discipuladora. Lá esse princípio era uma prioridade. O ensino estava presente e o crescimento se consolidava a cada dia. O trabalho realizado por Paulo e seus companheiros em suas viagens missionárias, consistia em proclamar toda a verdade de Deus e educar os crentes no caminho do discipulado. Em Atos 20, versículo 27, Paulo diz isso: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O exemplo apresentado no texto básico deste estudo, envolvendo os missionários Áquila e Priscila, confirma isso. O tratamento dispensado por esse casal a Apolo é inspirador e exemplifica bem o que significa ser uma comunidade discipuladora.
O objetivo deste estudo é mostrar quão importante e necessário é o discipulado como recurso para o fortalecimento e o desenvolvimento saudável da igreja. É também mostrar que essa responsabilidade tem a ver com cada membro da igreja. Então nós temos aqui alguns tópicos para reflexão, e o primeiro deles é: o discipulado deve ser reconhecido como a consistente modalidade de ensino da igreja. Discipular tem tudo a ver com o relacionamento entre o mestre que ensina e o aluno que aprende. Isso também está relacionado com a proteção e a doutrinação. Jesus, o cabeça da igreja, teve não apenas um relacionamento com multidões. Ao se afastar das multidões, dedicava-se ao treinamento dos discípulos de um modo bem particular. O Sermão do Monte, por exemplo, é um reflexo disso. E também não podemos deixar de lembrar dos capítulos 3 e 4 do Evangelho de João, em que Jesus discipula um homem, no capítulo 3, um príncipe dos judeus, um fariseu, Nicodemos, e no capítulo 4 ele discipula uma samaritana, uma mulher prostituta. Então o Senhor falava pessoalmente com as pessoas, e essas pessoas se tornaram importantes para o desenvolvimento do cristianismo. Durante cerca de 3 anos, Jesus discipulou pessoalmente aqueles que teriam a incumbência de dar continuidade ao seu ministério. Nesse tempo de preparação, mostrou a eles que o ensino cristão é apresentado por palavras, mas, acima de tudo, por atitudes. O que mais impacta a vida do discipulando é o exemplo de vida do discipulador. O princípio aqui é: gente discipula com a vida. O ensino bíblico é exatamente este. O discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Lucas 6,40. Esse conceito de ensino foi abraçado também pelo apóstolo Paulo. Aos Colossenses, ele escreveu: anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. O discipulado cristão é o processo de forjar homens e mulheres conforme o modelo de Cristo. Áquila e Priscila também devem ser tomados como exemplo precioso de dedicação ao discipulado na igreja. Embora fosse um casal muito envolvido com a evangelização, dedicaram tempo a Apolo a fim de lapidá-lo e fazer dele um pregador ainda mais aperfeiçoado do que era antes de se conhecerem. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Versículo 26 do texto que nós lemos em Atos. E qual foi o resultado desse investimento? Apolo, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus, ou que Jesus era o Messias prometido por Deus. Versículo 28. O discipulado consistente sempre produz resultados semelhantes a esse. O segundo item da lição a ser considerado para reflexão é: o discipulado deve ser abraçado pela igreja como algo essencial e prioritário. Já foi dito antes, nesta série de estudos bíblicos, que o discipulado não é um programa, não é mais um método para ser aplicado na vida da igreja, em meio a tantos outros. Na verdade, o discipulado é um modo de vida, é um estilo de vida. A igreja deve tomar consciência de que ela é, por natureza, uma comunidade discipuladora. Jesus é o mestre por excelência e cada um de nós é seu discípulo, convocado a fazer novos discípulos. Somos seguidores de Jesus. Ele mudou nossa vida, deu sentido a ela e nos impulsiona a levar a mensagem a outras pessoas. Há agora um vínculo muito estreito entre nós e o nosso mestre Jesus. É um relacionamento de aluno e professor, em que cada dia o aluno quer se tornar mais e mais parecido com seu mestre. O discipulado é algo essencial à vitalidade da igreja. Por isso, deve ser tratado sempre com prioridade. Larry Richards, em seu livro Teologia do Ministério Pessoal da Vida Nova,
comenta que o discipulado envolve a reformulação da vida do cristão em direção à obediência a fim de que possa tornar-se como Jesus. A missão da igreja não é simplesmente conseguir conversões, mas completar o processo da vida cristã fazendo discípulos. Em terceiro lugar, a lição nos traz para reflexão o seguinte tópico: o discipulado deve ser utilizado como uma eficaz estratégia na plantação de novas igrejas. O princípio fundamental utilizado no Novo Testamento para a criação de novas igrejas era o discipulado. David Ressalgrave, em seu livro Plantar Igrejas, um guia para missões nacionais e transculturais também da Vida Nova, usa o chamado ciclo paulino para identificar a plantação de igrejas como princípio inarredável na Escritura. Uma das partes desse ciclo é o denominado discípulos confirmados, focalizando que o discipulado é parte integrante e essencial para a plantação de novas comunidades. Isso é o que podemos ver em Atos 14, do 21 ao 23, que eu vou ler aqui para os irmãos. Atos 14, do 21 ao 23 diz assim: E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. Nesse texto, o evangelista Lucas narra que Paulo e Barnabé, tendo feito muitos discípulos, retornaram à região de Listra para confirmá-los e fortalecê-los. O plantio de igrejas bem estruturadas está estreitamente ligado ao discipulado consistente. A visão de Paulo é o cuidado em fazer discípulos, treiná-los e equipá-los para que possam contribuir com a expansão do reino de Deus. Este cuidado passa pelo aconselhamento, pela alimentação e pela proteção. Realmente, o discipulado é o caminho para a plantação de igrejas, pois os verdadeiros discípulos estão resplandecendo como luzeiros no mundo. Isso quer dizer que, através do estilo de vida do discípulo, novas pessoas serão alcançadas para Jesus. Haverá crescimento espiritual e numérico, e novas igrejas serão organizadas, partindo inclusive do princípio de Paulo em 2 Timóteo 2,2, que ele diz: O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que possam também instruir os outros. É preciso afirmar ainda que todos os membros da igreja são responsabilizados pelo crescimento e plantio de novas igrejas. Isso não é tarefa só dos pastores, missionários, evangelistas e outros líderes, mas de cada membro da igreja. Quando todos compreenderem isso e assumirem sua responsabilidade, a igreja plantará inúmeras outras igrejas rapidamente. Lembremos-nos de que os primeiros cristãos atingiram boa parte do mundo pagão com o evangelho, mesmo sem dispor dos recursos de comunicação e outros meios que temos hoje. O segredo era a visão de que todos os crentes deviam se tornar bons discípulos para que, por sua vez, também pudessem fazer outros discípulos. Em pouco mais de 10 anos, Paulo estabeleceu a igreja em 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Dali, o apóstolo partiu para o Ocidente, a fim de plantar novas igrejas. Essas igrejas sobreviviam, fortaleciam-se e se expandiam porque eram comunidades discipuladoras. Portanto, meus irmãos, imbuídos desse espírito de discípulos de Cristo em primeiro lugar, né? Discípulo gera discípulo. Então, se nós fomos discipulados por alguém, nós devemos continuar discipulando outras pessoas. E como diz a nossa lição, isso não é uma opção, deve ser um estilo de vida da igreja. Cada um de nós é um discipulador, é uma pessoa que leva alguém a ser parecida com Cristo, como nós também o somos. Muito bem, que Deus abençoe a todos e que Ele ponha esses ensinamentos no nosso coração e na nossa prática. Para a discussão, a lição deixa 2 questões. Primeiro, de que maneira as igrejas podem se tornar mais eficazes no papel de comunidade discipuladoras? Segundo,
Que benefícios a igreja experimenta a partir do momento em que assume sua condição de comunidade discipuladora? Responda essas questões e compartilhe conosco para a felicidade geral e para a glória de Deus. Deus vos abençoe, vos dê um fim de semana na sua graça e na sua paz. Grande abraço a todos. Amém.